Ok. Pelo número maior de pessoas, eu não vou fazer aquela tradicional chamada nossa, tá? Mas está registrado aqui na gravação todo mundo que esteve presente. Então, é com muita alegria que hoje, dia 20 de maio de 2020, agora às 19h20, nós damos início aqui a mais um workshop nosso que vem sendo organizado com o intuito de, sem nenhum compromisso formal, institucional, não sendo parte integrante de nenhum currículo, de nenhuma grade curricular, conforme de conhecimento de todos os nossos alunos, os meus alunos da disciplina TV Digital, e agora os outros estão tomando conhecimento, nós sabemos das limitações, mais do que nunca, desde o primeiro dia, eu avisei por um vídeo postado no nosso grupo que essas atividades seriam uma forma, até por solicitação de alguns alunos, de ocupar, de motivar, de incentivar, né, num momento difícil para o nosso país, unir as forças, mas, acima de tudo, respeitadas as diversidades. E nós, mais do que ninguém, sabemos as limitações de cada aluno, e é mesmo de cada professor também, para poder participar, quer seja por questões de material, de equipamento, por questões tecnológicas, como questões de outra ordem que não cabe aqui mencionar, mas que a gente sabe que existe. Então, que fique registrado isso, e tem sido um sucesso. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva para os nossos convidados de hoje, que eu anuncio daqui a pouco, vamos falar. Né? Primeiro, o nosso palestrante, que vai ser o nosso querido professor Milton Simas Gonçalves Torres. Daqui a pouco eu leio o currículo dele. Então, ele está hoje participando do nosso evento. Os nossos convidados anteriores, que estão hoje aqui também, que eu vou ler também daqui a pouco o nome. Olha, já vou ler agora, é o Sami, que está aí, o Sami Lima, a Stephanie, que eu não sei se está, e o Ulisses Carneiro, que eu também não sei se está aí já, tá bom? Mas estando, recebam aqui as nossas boas-vindas, junto com os alunos regulares do nosso curso de TV Digital, da Engenharia, Telecomunicações, Eletrônica e Automação, os alunos convidados do professor Milton, que são do curso subsequente técnico de eletrônica, à noite, e agora o agradecimento especial. Eu falei há poucos instantes com ele, fiz o convite, ele gentilmente, ainda que hiperocupado lá, que é o chefe do Departamento de Educação Superior do Cefet, o professor Weber, que está aí, não sei onde é que ele está, não está aparecendo, está ali, ele está silenciado na câmera, tá? Que veio aqui atendendo o nosso convite, eu já tinha anunciado, eu pedi que ele assistisse para ter uma ideia de quão interessante tem sido essa sequência de atividades. Nós começamos com uma proposta de eu ocupar esse espaço com uma palestra, que seria minha, de TV Digital. Na véspera dessa palestra, a Stephanie Augusta, ex-aluna e concluinte agora de Engenharia de Telecomunicações, 10º período, ela me telefonou perguntando se poderia participar da palestra. Eu disse, pode. E aí pensei, não, vamos fazer o inverso. Você vai fazer uma palestra, porque você está trabalhando na Globo.com, então você é aluna do Cefet, da Engenharia, está trabalhando numa grande empresa, desenvolvendo tecnologias e participando com grandes eventos. Então, vamos trazer a sua experiência. Você vai dizer o que é isso para os seus colegas também, né? Que estão cursando a engenharia. E aí, saiu o imprevisto. Ou seja, deu certo, ela fez uma magnífica apresentação. Eu até comentei, né? Fiquei satisfeito, que às vezes a gente vê concurso para professor e não vê, às vezes, a fluência de didática de apresentação de conteúdo, como foi da nossa primeira convidada lá, que foi quem iniciou isso, que foi a Stephanie. Aí veio o surgimento de começar a crescer isso pelo envolvimento dos ex-alunos, muitos alunos do curso técnico, muitos professores do Cefet e muitos alunos da nossa engenharia. Tá? Então, olha só que coisa, né? E empresas renomadas, todos eles. Tá? Aí chamamos o segundo. O segundo foi o Samir, que está aí. O Samir fez uma exposição fantástica sobre o trabalho dele na Globo, participação, na TV Globo, tá? E aí cresceu e nasceu o debate entre ele e a Stephanie. Aí veio a ideia de que isso aqui virasse um debate também. Aí eles passaram a ser convidados frequentes. Aí chamamos, detalhe, o Samir foi aluno do curso técnico de eletrônica, atualmente faz parte do primeiro período de engenharia de telecomunicações no Cefet. 9 anos depois ele está lá agora conosco. E chamamos o Ulisses. O Ulisses, que é
foi aluno do curso técnico de eletrônica, estagiário da TV Cefet, funcionário da TV Globo, aí não da Globo Participação, mas da Globo Projac lá, e atualmente fez mestrado no CBPF, foi para a Suíça, enfim, teve uma atividade intensa lá na Antártica, no projeto de partículas, tudo isso, e depois professor concursado e nossos colegas no Cefet. Aí verticalizou tudo, de aluno do curso técnico de eletrônica, professor e coordenador do curso de eletrônica do DEPS. Tá? Aí ficou faltando o quê? O braço de integração com o ensino médio e técnico, do qual eu faço parte, né? Que é o nosso colegiado querido de eletrônica. E aí, quem é que lá vai se juntar e vamos fazer tudo junto? O nosso querido convidado de hoje, o professor Milton Torres, nosso ex-aluno do curso técnico, ex-aluno da engenharia, eu vou ler aqui o currículo depois, e atualmente engenheiro da Petrobras e também nosso professor da disciplina de televisão, que é a parte integrante da nossa temática maior lá no nosso curso. E na semana que vem, nós teremos aqui o professor José Fernandes, que é da TV Globo, ex-aluno do curso técnico de eletrônica, né? Mestrado também aí pelo Cefet, tudo isso, e também trabalhou na TV Globo, só que aqui em outra área, em manutenção. Vocês vão ver tudo que ele vai falar sobre isso. E tudo isso aqui, mestre Weber, foi tão legal que agora a gente, lá na Semana Técnica de Eletrônica, lá no ensino curso técnico de eletrônica, vai fazer um seminário, uma mesa redonda com todos esses que estão aqui, tá? Onde nós vamos discutir o futuro da televisão também, à luz da pandemia e das transformações tecnológicas que nós tivemos. Isso tudo não está sendo da minha cabeça, não, né? Eu estou sistematizando, que isso foi nascendo em cada apresentação de cada um desses convidados. E hoje o Milton vai trazer mais coisa que vai enriquecer isso aí, tá bom? Então, era esse o preâmbulo que eu tinha. Então, agora tenho a honra de... Aliás, como o Weber talvez tenha que sair, vou pedir que o Weber formalmente, nós estamos gravando aqui, coloque a sua mensagem, dê a sua opinião, e fique à vontade, Weber. Você falou que você está envolvido com muitas coisas, se tiver que sair, não tem problema, tá? Então, a palavra para o professor Weber Figueiredo da Silva, nosso ex-aluno também do curso técnico de eletrônica, da engenharia de tudo, foi professor da UESP, foi chefe de departamento na UESP, foi muita coisa aí, e hoje é o nosso chefe do DEPS. Vai lá, Weber. Boa noite, Bittencourt, Bit, os nossos colegas e estudantes que estão nos ouvindo. A primeira coisa que nós temos para falar é parabenizar a sua iniciativa e de outros colegas de fazerem palestras e seminários, né, durante esse período de isolamento social. Isso mantém os alunos atentos, né, e de alguma forma lubrificando as nossas mentes, né, que ela precisa de lubrificação, e a lubrificação é o estudo, é a reflexão, e você está fazendo um papel brilhante nesse sentido. Faço um pequeno reparo aí na sua fala. Eu não fui aluno do curso técnico de eletrônica da Escola Técnica, atual Cefet. Eu fui aluno do curso técnico de máquinas e motores, atualmente curso de mecânica. E aí depois, quando eu fui fazer engenharia, eu fiz engenharia eletrônica. E quero dar um depoimento aí sobre a nossa longa vivência no Cefet. Eu entrei em 72, fui oficializado em 74, e você também, me parece que entrou no Cefet, ingressou enquanto professor em 74. Isso. Então, eu sou alguns meses um pouquinho mais antigo que você, mas temos 46 anos, né, de trabalho, de dedicação a essa instituição. E o BIT, eu quero fazer esse testemunho, as aulas dele... Atualmente eu não assisto, mas antigamente, quando havia quadro de giz, né, as aulas dele, onde hoje em dia são as coordenações, eram brilhantes. Os desenhos, a letra, era uma coisa fabulosa, a dedicação que o BIT sempre teve em dar o melhor de si aos seus alunos, dar todo o seu conhecimento para que os alunos pudessem não apenas absorver aqueles conhecimentos, mas também se desenvolver intelectualmente e profissionalmente. Eu tenho atualmente no DEPS, que é o Departamento de Educação Superior, o meu braço direito lá, que é o professor Gilberto Castelo Branco, também antigo, mas nem tanto quanto nós. E ele me dizia, Weber, no tempo que eu virava noites aqui no Cefet, fazendo
projetos práticos, né, de fabricação, de protótipos. O único professor que ficava conosco durante toda a madrugada, até o raiar do dia, era o professor Bittencourt. Então, essas coisas têm que ser resgatadas, Bittencourt, ou seja, uma vida de dedicação ao Cefet que você teve falado, porque muitas vezes nós perdemos essa memória. Então, quando o professor Gilberto Castelo Branco me falou isso, eu imagino você, nós ainda novinhos, né? Naquela força toda, você às madrugadas no Cefet, acompanhando os alunos, né, nos seus trabalhos práticos, nos seus trabalhos de oficina, de protótipos. Então, esse é um depoimento que eu queria dar e terminando, parabenizando a você, ao nosso colega que está aí e a todos que estão aí vendo essa videoconferência. Perfeito? Ok? Mestre, muito obrigado. Assim a gente engasga aqui, né? Pois é, mestre. Rememorar a memória, temos que ter memória. A escola nos oferece, e o Milton foi parte integrante disso aí também, na época em que ele por aqui esteve. E todos que estão aqui, em momentos diferentes, muitas vezes não com semana técnica como era na nossa época, mas Expotec, que é uma coisa bem mais recente, participaram ativamente, né? É isso aí. Lógico que não eram muitos, eram poucos sempre, mas a coisa aconteceu. E, mestre, muito obrigado, Weber, tá, pelas palavras carinhosas, retribuo a você por tudo isso, tá? E sempre esteve aí também conosco, está hoje aí nessa árdua tarefa de chefiar o importantíssimo Departamento de Educação Superior, que a gente sabe que isso aí é um espinho, é só dor de cabeça. E sei que você está lá agora com a dor de cabeça. Fique à vontade, seja bem-vindo, fique à vontade, está sendo gravado, conforme eu prometi, depois será disponibilizado o vídeo de forma pública para todos. Tá bom, mestre? Muito obrigado. Então, agora, obrigado, mestre querido. Eu agora vou apresentar o nosso convidado, o nosso querido convidado, é o professor Milton Simas Gonçalves Torres. Ele é técnico em eletrônica pelo Cefet em 1983. Ele é engenheiro eletrônico pelo Cefet em 1989. Mestre em engenharia elétrica e processamento de sinais pelo Instituto Militar de Engenharia em 2002. Atualmente, ele é consultor da Petrobras em engenharia de sistemas de superfície e é professor de sistemas de televisão do nosso curso técnico de eletrônica do Cefet. Meu colega, meu estimado colega, e eu passo a palavra para ele e agradeço a todos os nossos alunos que já estão chegando aí e aos que não chegaram ainda, vão chegando, vão acompanhando isso. Tá bom? Mestre, pode abrir, se você tiver a câmera, abre para que vejamos você, os demais fechem a câmera, também vão fechar, para que o link fique mais liberado. E você tem toda a palavra para fazer o que quiser, porque é uma história longa de docência, de experiências feita com seus colegas, em especial, ultimamente, no subsequente, que é um trabalho maravilhoso, que nós sabemos muito bem como é difícil e o empenho que você oferece para aquilo lá. Bem, professor Bittencourt, professor Weber, excelentíssimos senhores alunos, uma grande satisfação de fazer essa apresentação. Agradeço o convite do professor Bittencourt. Em primeiro lugar, vou deixar claro, gente, podem interromper à vontade, fazer pergunta, tanto no áudio como aqui nas notas, tá? E se ficar mudo por algum motivo, sinalizem. Se tiver um problema de conexão, vocês também sinalizem. A galera está baixando série na internet, então costuma ficar lenta, né? Todo mundo baixando filme, série, então a internet, um horário, vamos dizer assim, de pico, né? O professor Bittencourt fez o convite, tá? E eu pensei rapidamente no que a gente poderia apresentar. Eu tenho aproveitado esse período de pandemia, eu vou apresentar para os senhores, para colocar em prática várias ideias e vários sentimentos que a gente teve no desenvolvimento, né? Várias ideias que a gente tem guardadas e que a gente está aproveitando para colocar em prática, né? E essa apresentação de hoje, a gente quer fazer um resumo, um histórico também do ensino de sistemas de televisão no curso técnico de eletrônica. Meus alunos sabem, eu já fiz algumas atividades online durante essa pandemia e eu coloquei no papel algumas ideias que a gente tinha.
Então vamos lá, vamos falar sobre o que é o ensino de sistemas de televisão no curso técnico de eletrônica do Cefet. Situação atual e visão de futuro, né? A gente tem um objetivo com essa apresentação, né? A gente quer desenvolver nos alunos que estão participando algumas competências, habilidades e atitudes para que vocês possam exercer suas atividades profissionais entendendo o processo pedagógico que a gente utiliza na docência das tecnologias, dos processos de sistemas de televisão, atualizados para o século XXI no curso técnico de eletrônica. Então, a gente quer passar para vocês o que norteia, qual o direcionador que a gente utiliza no ensino de sistemas de televisão no curso técnico de eletrônica. Não é um trabalho só meu. Eu vou fazer um resgate aqui, vou fazer inúmeras referências a todos os colegas que estão acompanhando a gente durante todos esses anos, tá certo? Então, é bom que essa apresentação dê oportunidade também de fazer um trabalho histórico, de resgate aqui de algumas coisas. Esse aqui é um resumo. A gente vai começar falando de sinais, equipamentos e sistemas, uma visão geral. A gente quer falar de sinais, equipamentos e sistemas de televisão na visão do curso técnico. Depois, sistemas de televisão no curso técnico de eletrônica do Cefet, um histórico. Como ele está no ensino atual, principalmente no curso subsequente, e o como a gente vê no futuro, né? Então, vamos lá, né? É um resgate. Meus alunos, nas minhas atividades online, já vão reconhecer essa imagem, né? A gente gosta de frisar o seguinte aspecto. Principalmente um circuito eletrônico, ele faz isso aí que está na tela, tá? Essa é uma imagem que eu tirei da apostila Amplificação Eletrônica, elaborada pelos nossos colegas Carlos Alberto Gouveia Coelho e Zé Carlos, Hugo Gouveia e Zequinha. E a gente coloca o seguinte: circuitos eletrônicos, antes de mais nada, realizam cálculos. Eu tenho sinal X de T na entrada, eu tenho sinal Y de T na saída, e o amplificador relaciona a saída com a entrada por meio de um ganho A. Senhores, todos os circuitos eletrônicos realizam cálculos. Todos. O modulador faz uma função matemática chamada convolução. Um retificador também faz de uma outra forma, é uma convolução de outra forma. Os filtros também fazem equações matemáticas. Todos os circuitos realizam cálculos. Então, a eletrônica é uma forma de trazer para o mundo real a matemática por meio da manipulação de sinais elétricos. Pronto. Então, quando a gente vai falar de sistemas de vídeo, televisão e imagem, eu estou transferindo uma imagem para sinais elétricos. Essa é a filosofia da coisa. A partir daí a gente vai entender. E sempre nessa filosofia, da esquerda para a direita, como nós escrevemos, entrada, processamento e saída. Essa é a visão sistêmica que a gente pretende que vocês entendam para o circuito, tá? Gente, se der algum problema na imagem, ou se não chegar, vocês me avisem, tá? Então, o que a gente gosta de focar também com nossos alunos, né? Esses equipamentos eletrônicos analógicos, circuitos e equipamentos, um equipamento é a soma de vários circuitos, usualmente, tá? Eles processam sinais elétricos. O que é processar um sinal elétrico? Armazenar, transmitir à distância, introduzir efeitos, criptografar. Só que a partir da década de 70, década de 80 e 90, o que era previsto virou uma realidade, que são circuitos digitais. E eles têm muitos mais recursos que os circuitos analógicos para processar sinais, porque eles são feitos de porta lógica, unidade lógica, aritmética, e cada vez mais com a evolução dos circuitos digitais, eu consigo fazer esse processamento de um modo cada vez mais rápido, com mais memória, mais barato. Então, é uma realidade que no circuito de vídeo, o digital é cada vez mais uma realidade, não tem como alterar isso, tá? Deixa eu perguntar uma coisinha, eu vou mudar aqui a forma de compartilhamento, vocês me avisem se der, eu vou mudar o compartilhamento que deu uma travada aqui para mim, tá, gente? São recursos técnicos, eu vou voltar aqui a compartilhar de outra forma
Pronto. Todos vendo a tela? Sim, professor, sim. Beleza. Ainda não, Vamos professor. continuar aqui. Ainda não vi também. Ainda... Ah, agora foi, agora. Tá demorando? Agora chegou. Ótimo, ótimo. Então, olha só. A filosofia, o diagrama em blocos do circuito digital é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Eu tenho um conversor, tenho processamento, depois o conversor de digital para analógico de novo, porque no mundo real os sinais são analógicos. O microfone, o alto-falante que vocês estão me ouvindo é um sinal analógico que chega ao alto-falante, não é um sinal digital. Bem, e aí a gente chega na imagem que eu queria, que é essa aqui. Eu vou esperar uns segundinhos. Gente, eu tenho uma hierarquia de relacionamento entre os dispositivos eletrônicos. Então, de cima para baixo, essa cadeia alimentar é sistema, equipamento, circuito, componente. Ou de baixo para cima, componente, circuito, equipamento, sistema. E entre eles passa o que nós chamamos de informação. A informação é o sangue, é como o sangue no corpo, é ele que troca as informações. Eu gosto de fazer essas analogias aqui de baixo também, olha. Componente, circuito, equipamento, sistema está como átomo, elemento, molécula, substância, letra, sílaba, palavra, frase. Então, no nosso estudo da eletrônica, a gente tem que contextualizar o que é circuito, o que é equipamento, o que é sistema, como eles interagem. E o que eu vou, para finalizar essa parte, o que acontece? Eu tenho um canal no YouTube, que é esse link que os senhores estão vendo. Para quem estiver vendo no desktop, basta apontar o seu celular com leitor de QR Code para o QR Code à direita, que vocês vão cair direto nesse canal, tá? No YouTube. Por quê? Em primeira mão, eu quero anunciar também que em breve nós teremos o canal do professor Bittencourt, tá? Eu já dei o spoiler, Bittencourt ia fazer o lançamento em primeira mão, eu estraguei. Mas por que eu estou dizendo isso? As atividades online, como essa de hoje, eu gravo e coloco lá. E o que eu recomendo? Vocês estão vendo, já tenho 2 vídeos das atividades que eu, na verdade, já tenho 3 vídeos. Na verdade, eu já estou com 4 vídeos lá. 3 vídeos que eu realizei com meus alunos do curso técnico de eletrônica e uma palestra na área de inovações tecnológicas na área de óleo e gás que eu ministrei para os alunos da Unicinos, Universidade na Rio Grande do Sul. Então, as atividades que eu estou realizando em tempo de pandemia, a gente está gravando e está colocando aqui, tá certo? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem quiser essa visão de sistemas, eu falo muito no primeiro vídeo. Depois eu dou uma visão de projeto, de manutenção. Eu tenho uma outra só de projetos de engenharia de circuitos eletrônicos, que é a atividade 3. Então, está aqui à disposição para vocês continuarem fazendo a busca, né? Opa, é para o outro lado. Essa tela, a gente está tendo algum problema? A tela está lenta, está demorando a mudar ou não? Professor, demora só um pouquinho. Já chegou, né? Já Podem chegou. falar alto aí, tá tranquilo. Eu vou colocar aqui só um instantinho. Mestre, enquanto você ajusta, posso dar um aviso aqui coletivo? Posso? Por favor, mestre. É só informar para o pessoal nosso de TV Digital que a Giovana, Giovana Campelo, o Jorge Luiz Montalvão, o Daniel Lavo Ferreira e o Gabriel Santana não vão poder estar presentes por motivos de força maior, de ordem pessoal, mas gentilmente me informaram aqui pelos canais privados e eu estou aqui registrando, tá? Talvez até um deles informou que vai tentar ver se consegue ter acesso,
e quem informou que está chegando, nem precisei anunciar aqui, tá bom? Muito obrigado, mestre. Bem, vamos lá, gente. Preciso do feedback. Obrigado, professor. Qualquer aviso. No nosso curso técnico, no subsequente, a disciplina de sistemas de televisão, ela está dividida em 2 períodos, na teoria. Essa lista que os senhores estão vendo é mais ou menos a sequência das nossas aulas. Às vezes, um dos conteúdos está dividido em mais de uma aula física, em mais de 2 tempos, mas a sequência básica é essa aqui, olha. É explicar o que é imagem estática e imagem em movimento. Porque isso é a base da informação. Eu vou fazer uma analogia, contar uma historinha, meus alunos já conhecem. Agora está em desuso, agora quem manda é o Elon Musk com seus foguetes recuperáveis. Mas vocês devem lembrar do Discovery, da Challenger, que eram aqueles ônibus espaciais, né? O ônibus espacial ia acoplado no tanque de combustível e do lado tinham 2 foguetes propulsores. Pois bem, vocês sabem o que dimensionava, qual era a unidade que dimensionou o tamanho daqueles foguetes propulsores que iam do lado? Bem, o diâmetro daqueles foguetes propulsores era dado pela largura das ancas dos cavalos do Império Romano. Aí vocês vão falar, esse professor é muito louco. Aí, Bit, tô muito... Não, eu vou explicar para vocês. O que acontece, gente? Tudo, depois que você estabelece um padrão, ele é válido para todo sempre. Essa linguagem que nós estamos falando agora, essa língua portuguesa tem raízes. Ah, professor, mas o português que o Camões falava era claro. Com o passar do tempo, inovações e aperfeiçoamento são incorporados a tudo, não só a ciência, a língua, o método, mas tem uma raiz. O que acontece? A base de lançamento de foguetes norte-americanas em Cabo Canaveral, em Miami. E a NASA, para fazer os foguetes, comprava de fornecedores espalhados por todos os Estados Unidos. O foguete era de um fornecedor na costa oeste, se eu não me engano, nos Grandes Lagos. E para chegar lá no Canaveral, o foguete, partes dele iam por trem. E na logística tinha que passar por dentro de túnel. Se vocês lembrarem, o tamanho dos trens foi dimensionado pelas primeiras locomotivas. As primeiras locomotivas foram na Revolução Industrial, correto? Inglaterra, século XVIII. E as locomotivas, as primeiras eram carruagens que se botava a máquina a vapor em cima. E ela lá aproveitava a largura típica da carruagem. A largura típica da carruagem britânica era adequada às estradas que tinham na Inglaterra. E a Inglaterra, como um país atrasado, aproveitava as estradas que os antigos romanos fizeram. E a estrada dos romanos tinha a largura de 2 cavalos, que era a carruagem típica. Um padrão feito não muda. Eu ouso dizer que daqui a 200 anos, tá? Nossos herdeiros, nosso Cefet, que vai estar aí nos píncaros da educação tecnológica, fazendo a nossa parte, né, professor Bittencourt? Quando algum professor, nossos netos e bisnetos estiverem dando aula, vão falar da imagem estática em movimento e vão usar os mesmos conceitos que nós passamos na primeira aula. Não muda, é informação. O que muda, nós vamos ver, é principalmente o componente, o circuito. O sistema ele é relativamente imune a mudanças. Relativamente. Às vezes aparecem sistemas inovadores. Então, nós explicamos os conceitos de imagem estática e imagem em movimento. Depois apresentamos o básico do laboratório para o aluno meter a mão, entender. Depois nós já temos que falar da digitalização da imagem. É uma realidade. A gente apresenta os princípios. Mestre Milton, permite o que vocês autorizou, não é uma interrupção. Tem sido na nossa dinâmica, e eu vou colocar aqui. Como exatamente isso está voltado, principalmente para o nosso aluno da TV Digital, lá que está da disciplina, né? Eu quero só relembrar vocês aí da nossa área, né? A nossa última aula, nós não demos quase nada, porque logo começou a quarentena, mas nós terminamos lá falando exatamente da imagem dinâmica, estática, e mostramos uma matriz M por N,
onde os coeficientes ou vetores significavam os pixels, né, os elementos de imagem de cada ponto infinitesimal. Mostramos que cada ponto tinha uma dimensão diferente, que o número de pontos na horizontal definia a resolução horizontal, o número de pontos na vertical, ou linhas, a resolução vertical, e paramos ali falando nas resoluções existentes. Tá? E falamos em 4K e 16K. Foi a nossa última aula, se não me falha a memória. Então, foi feliz a colocação do mestre agora, que nós paramos ali a nossa matéria. Tá? E você já deu o link para o que nós vimos lá. Ok? Obrigado, mestre. Pete, eu ouso dizer que quando um bisneto, ou para quem acredita em reencarnação, a próxima encarnação daqui a 100, 200 anos, quando estiver vendo esse vídeo e for aluno de uma matéria técnica e tecnológica, vai lembrar, quando estiver vendo esse vídeo que nós estamos gravando agora, vai ver que na aula dele vai se falar exatamente o que você falou, da formação da imagem como matriz, da analogia, dos pontos, linhas e colunas, porque isso não muda mais. É como o cavalo do romano, mestre, está inserido na nossa realidade. A não ser que venha um sistema inovador, quântico de imagem, mas isso aí vai demorar um pouquinho. Então, nós vamos falando aqui. Digitalização, a gente explica cor, mas dando também alguns exemplos de transdutor de cor, falando de Plumbicon, Vidicon, isso aí o Bittencourt conhece. Falamos de áudio, da digitalização do áudio, tá certo? Das limitações. Aí a gente começa a falar da transmissão do vídeo. Primeiro do analógico, e fazemos uma aula prática para medir. Depois da transmissão digital do sinal SDI, e fazemos uma aula prática. E com isso, nós falamos da TV digital, mas dos conceitos da filosofia. No quarto período, aí a nossa visão vai um pouquinho acima, né? A gente fala dos canais de comunicação de vídeo. Começa falando dos canais de comunicação de vídeo. De que forma? Como é que se transmite vídeo por fibra ótica, por satélite, por radiofrequência, limitações, vantagens, o Fiber to Home, FTTH, que é o que a maioria está usando, que não é só de vídeo, é dados. E aí a gente começa a falar que vídeo está cada vez mais dados. E aí a gente para e dá uma visão sistêmica dos equipamentos de vídeo. Primeiro dá um histórico dos equipamentos de recepção e a minha leitura, que apesar de continuar existindo a televisão, a gente vai continuar mais integrando com outros recursos. A gente aproveita e fala de manuais de operação e manutenção. O que são, como são úteis para o técnico, como utilizar os mesmos. E a gente começa a falar de equipamentos de captação, iluminação e áudio, principalmente em estúdios. E aí a gente cai em estúdio, com uma visão sistêmica, o que é a sala central, sala de recepção, edição, e como é que esses equipamentos de iluminação, captação. Lembrando, gente, que é uma visão genérica de aula. A gente fala dos equipamentos de manutenção, do sofrimento que era na década de 90 para a gente ter um vectorscope, hoje em dia é relativamente fácil, né? E a gente fala das novas tecnologias em vídeo. Atenção, esse conteúdo de novas tecnologias em vídeo está em desenvolvimento. Para trazer... Pode falar. Aqui, que para mostrar para vocês, na época, década de 80, né, o analisador de espectro, a gente tinha que ir a São Paulo, lá na feira de informática, a gente ia com os alunos, cada aluno era um caçador de catálogos, porque não tinha internet, então eram os catálogos impressos, da Tetronics, da Rode Schwartz. A gente pegava aqueles catálogos e mostrava o analisador de espectro com muita honra na sala. Isso aqui é o analisador de espectro, porque não tinha dinheiro para comprar, né? Só rindo, né, Bittencourt? É essa a verdade. Olha só, é uma pena. Nessa época de pandemia, o que eu senti falta foi tirar umas fotos, eram alguns elementos que a gente tem no laboratório. Agora, Bit, aqui é a essência da mensagem que nós vamos deixar para esses garotos e para gerações futuras com esse vídeo. Esse diagrama em bloco que vocês estão vendo aqui em cima é da década de 20. É um receptor de sinais de radiofrequência. Antena, filtro,
misturador, oscilador local, amplificador de FI, detector. Até na TV digital isso não mudou, gente. Nada O mudou, ser humano né? não foi capaz de mudar. É mesmo. O que mudou a tecnologia? Nós, no laboratório, temos alguns receptores valvulados. Aí eu, na internet, fui procurar a foto de um. Aí a gente tem toda a evolução tecnológica lá, BIT, no laboratório, do valvulado, quando o que mudava era a bobina, depois para os capacitores variáveis, até chegar no sintonizador com varicap, que você manda o sinal digital para a sintonia. Gente, o diagrama em bloco, todos eles mesmos. O controle remoto, que era feito na primeira fase, na década final de 50 e 60, o controle remoto que virava o seletor de canais, o tambor, né, era por ultrassom. Até que os pobres dos animais, principalmente os cãezinhos e os gatos, tinham problemas otológicos gravíssimos e descobriram que o ultrassom destruía os animais. Aí acabaram com isso, né? Até isso está lá, né? Bittencourt, excelente observação. Vou usar aqui em minhas aulas. Então, senhores, é muito importante que vocês tenham em mente. Uma visão sistêmica, ela permite você ser time-proof, a prova de tempo. Tá? Você vai saber que o que muda é a tecnologia. E para nós, professores, o que é muito importante é mostrar para vocês isso. Olha, tecnologia evolui. E temos que estar atentos à evolução tecnológica, para que nós possamos trazer para vocês o que vem aí. Porque nós, professores, temos o nosso métier e a gente tem uma bagagem de conhecimento que nós somos os guardiões. Mas vocês vão cair no mercado de trabalho e até por uma questão de sobrevivência ou de atuação, vocês têm que estar atualizados. Por isso, eu vou fazer um link mais à frente. Eu vou fazer uma apresentação histórica. Já mudou aí, Bit? Já mudou a tela, né? Já mudou, já mudou. Já mudou. Olha só. Tem aí Como é que é no... 74 e 75 que depois eu vou mostrar, porque você não tem as fotos. Eu conto com a sua. Essa aqui é o laboratório de TV. É o laboratório de TV. O receptor aqui na frente. Professor João Bastos. E aqui na época o aluno Carlos Alberto Gouveia Coelho, depois meu professor. A foto é de 77 e o Bit vai entender a brincadeira. O Gouveia me contou que isso aqui era aula de tinta de elétrons. Aqui estava o R, o G e o B dos saquinhos de tinta de elétron. Você quer que eu conte aí para a meninada que está aí? Uma pessoa lá, os trotes de mau gosto que faziam lá, né? Mandavam os alunos no primeiro dia de aula comprar saco de elétrons e coisa desse tipo. Aí teve um aluno que disse que, por orientação de um colega também, assim, orientação trote, né? Disse, olha, os três canhões de televisão, eles fazem a imagem ser colorida porque tem os elétrons e na frente dos elétrons são colocados os recipientes com tinta colorida, verde, vermelho e azul. Quando o elétron passa com alta velocidade, aquela tinta, ele leva a tinta e ela cai lá na tela, pinta a tela e fica tudo colorido. E esse menino, aluno, impressionado com essa pegadinha, ele foi à Rua República do Líbano, que era o paraíso da eletrônica, e foi procurar uma loja de componente eletrônica, para azar dele, de um ex-aluno nosso também, né? E disse que queria os recipientes, que parece que eram importados da Alemanha, que tinham a tinta que coloria os elétrons. Era o sistema PAL. Se fosse NTSC, a tinta era americana. Que era americana, tinha que importar. Aí o rapaz, gentilmente, em consideração ao garoto, disse, não, meu filho, não é bem assim, conversa com o seu professor, e ligou para o João Bastos, que era o coordenador, disse, professor, está acontecendo alguma coisa aí? Está vindo aluno da nossa escola perguntar aqui se tem tinta para elétron? O que eu quero mostrar com essa foto é que é o seguinte, senhores alunos, acreditem, na década de 70, o topo da tecnologia que hoje em dia está nesse dispositivo que eu estou mostrando em minhas mãos, o celular, o topo da tecnologia na década de 70 era um receptor de TV. Tá? Não tinha computador.
Eu era aluno quando surgiram o TK-82, TK-85, CP500, era o meu sonho de consumo. Meu professor Paulo Bittencourt, a memória do DK-82 era 16 KB de RAM. Exato. Quando chegou de 64, era um sonho. Meu Deus do céu. Quando lançou, eu era estagiário, quando lançou um HD de 5 megabytes, o pessoal ficou impressionado. Aonde a tecnologia vai parar? Bem, vamos parar com isso, né? Papo de... Todo mundo jogando xadrez, né? Aquele xadrez era fantástico no TK, né? Olha, lança, que levava 5 lances para a pedra aparecer comendo a outra. E a gente gravava na fita de videocassete. Meu Deus do céu. Deus. Vai hoje aí, galera. O máximo da tecnologia era o receptor de TV. E nós do Cefet tínhamos que estudar o receptor de TV, porque era o máximo da tecnologia que tinha na época. Depois, com o passar do tempo, com uma lenta evolução, se vocês perceberem, já mudou a imagem. Agora a gente está na década de 90. O receptor de TV ainda é muito importante. Essa foto é de 98. Vocês vão ver em cima da bancada o receptor de TV desmontado, o osciloscópio, mas já tem um videocassete aqui, tá? Que a gente dava aula de limpeza de cabeça, de desmontagem, manual de operação da gravação. Já era um sistema, e aqui a gente tinha uma bancada com os dispositivos geradores de tela e de distribuição. Então, na foto lá do professor João Bastos, tinha um gerador de telas da Labo, que está aqui, e um outro gerador de imagens coloridas aqui. Na década de 90, a gente já tinha uma visão de gravação, de análise integrada de sinais, a gente já tinha as antenas penduradas, a gente já falava da distribuição do sinal por cabos RGC, cabo coaxial, era uma outra realidade. Já estava havendo um avanço. O que foi decisivo? Foi a introdução do digital. Foi de uma hora para outra? Não. Foi passo a passo. Vocês vão ver que é o mesmo ambiente físico. Década de 90, foto de 2018, 20 anos passados. Aqui à esquerda é uma bancada típica, tá? Eu tenho um receptorzinho analógico aqui, de recordação, um receptor de TV analógica, mas com tela LCD, um microcomputador, um osciloscópio de excelente qualidade e um videocassete aqui na bancada. Tá? O ambiente físico continua o mesmo, a antena pendurada aqui em cima, uma VHF e uma UHF aqui à direita. O que mudou? Isso. Essa bancadinha que vocês estão vendo aqui é o coração. Olha, o gerador é o mesmo de 98, tá? Tem um gerador da Tektronix de sinal analógico que a gente comprou nesse íntegro, de excelente qualidade. Mas eu tenho um gerador de vídeo digital, SDI, e um analisador de vídeo digital. Aqui está a alma do nosso laboratório. Na verdade, a alma não é essa. A alma é esse diagrama sistemático que eu estou mostrando para os senhores. Esse diagrama é muito importante. Está todo mundo vendo? Sim, sim. Estou vendo. Apareceu o diagrama esquemático aí, gente? Ainda não ouvi. Podem falar. Apareceu. Beleza. Apareceu sim, professor. Apareceu, professor. Obrigado, senhores alunos. Aí está a relação entre todos os equipamentos que nós temos no laboratório. Os que estão em cinza são eminentemente analógicos, os que estão amarelos são unicamente digital, o que tem 3 cores, eles têm possibilidade de operar tanto no analógico como no digital, tá certo? E como os verdes são eminentemente radiofrequência, o vermelho são de comunicação de dados e como eles estão interligados. Para que vocês possam ter uma ideia, o computador ele acessa o analisador de imagem. Eu posso fazer captura de imagens do analisador de espectro, dessa telinha que vocês estão vendo aqui em cima. Senhores, eu não vou explicar tudo numa apresentação. O que eu quero mostrar é o seguinte, é um sistema. A partir daí, a gente tem capacidade
de fazer análise. Aquele vector scope que a gente falava que era o sonho de consumo está aqui dentro, está nessa tela. A gente ri, a gente brinca com o vector scope, está aqui dentro. O analisador de figura de olho está aqui, o analisador de áudio está aqui. Então a gente tem as ferramentas que a gente não tinha, graças ao processamento digital que eu falei no início. Tá bem claro até aí? Tá tranquilo, gente? Fiquem à vontade. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que aqui é o resumo de tudo que eu falei. Deixa eu, enquanto você bebe água, eu dou mais um anúncio. A Giovana, só corrigindo, a Giovana está presente, está assistindo, mas infelizmente deu uma pane lá no microfone dela, ela não está podendo participar no áudio, mas ela está assistindo tudo. Seja bem-vinda, Giovana. Muito obrigado pelas comunicações. Eu estou acompanhando pelo canal alternativo aqui, que é o Zap, tá? Obrigado. E, gente, quem quiser falar, uma das coisas que a gente usa na pandemia é duplicidade de recursos, tá? Se quiser, manda um zap pro professor, ou ali entra no mostrar conversas, tá certo, gente? Fiquem à vontade para interromper de todas as formas. Vamos continuar aqui? Bem, nenhum aluno mandou um zap aqui, então tá tranquilo. Vamos continuar. Esse aí é o histórico. Tá? Na década de 70 era o receptor, o técnico tinha muito trabalho na manutenção de equipamentos. Na década de 90, eu começo a integração, distribuição, gravação de sinais de vídeo. Nossos alunos começam a ir para o mercado. Para quê? Não só para reparo de receptores, mas começa a trabalhar na Globo, começa a trabalhar nas empresas de comunicação, integrando sinais. Quantos colegas nossos trabalharam nas antenas transmissoras do Sumaré? Tá certo? Eu mesmo tenho vários. Colega nosso de docência, professor Ademir, meu professor, tá certo? Na década de 2000, a gente vai integrando cada vez mais o sistema, vamos botando videocassete, cabos. Em 2010, a gente entra com vídeo digital cada vez mais. Seus equipamentos e sistemas. Mas, como eu falei, tudo isso é uma necessidade de integração cada vez maior. Leva uma necessidade de integração cada vez maior. Eu falei para vocês que a atualização é uma realidade. Você tem que se atualizar no mercado de trabalho. Então, eu, como professor, tenho que procurar ferramentas para estar atualizado. Recomendei muito para o professor Bittencourt. Recomendo para vocês, alunos. E o que eu fiz com meus alunos do subsequente? Falei o seguinte, senhores alunos, o conteúdo da matéria vai ser distribuído por meio de uma rede social profissional chamada LinkedIn. Quem quiser, e é bom ser professor por isso, né? A gente pode ser democrático, né, Bit? Se você quer receber um conteúdo, você vai no LinkedIn. Ou então algum colega manda para você. Porque toda e qualquer atualização tecnológica ou matéria, a gente coloca lá. Então, no início desse ano, eu escrevi um artigo, que é esse aí, Educação Tecnológica no século XXI, o desafio de um conteúdo programático dinâmico e o uso do LinkedIn como ferramenta educacional. Então, o que eu fiz? Nesse artigo está descrito como se faz com o LinkedIn, tá certo? Eu não estou na dúvida se eu abro mesmo ou não. Posso abri-lo depois, porque não é esse o foco. É que no fim eu descrevo como é que eu fiz com a turma, o que me motivou, como eu interajo com a turma. Meus alunos estão acostumados com isso, tá certo? E como é que tá? Tá dessa forma. Agora sim. E desde já eu quero convidar o seguinte, professor Bittencourt, eu convido você e todos os seus alunos, professor Weber também, quem quiser acesso ao conteúdo que eu ministrei no segundo semestre de 2019, é só clicar nesse link, tem que ter uma conta do LinkedIn, e pedir acesso. Professor Milton, eu quero acesso a esse grupo. O que você vai ter lá? Todo o meu conteúdo. Vamos abrir aqui, eu vou parar a interrupção da palestra. Espera aí só um instantinho. E vou compartilhar a tela do
Só um instantinho, só um instantinho. Pronto. Me avisem quando aparecer a tela do grupo. Não apareceu. Não, apareceu, mas não a do grupo que eu queria. Essa aqui. A que eu quero. Só um instantinho, senhores alunos. Não, não apareceu não. Está atrasado. Não sei por quê. Agora sim, está aparecendo. Até para mim, para vocês vai demorar um pouquinho. Apareceu agora. Apareceu, senhores? Excelente. Apareceu. Já tem uma request to join aqui de algum aluno ou algum dos senhores. O que acontece? Eu vou aceitar daqui a pouco, tá? Por enquanto eu estou dando aula, tá, gente? Quem pediu para acessar. Então, aqui, meus alunos. Se eu quero mandar mensagens, eu clico aqui, abro e mando mensagem pelo LinkedIn na mesma hora. E não tem jeito, eu peço para avisar o resto da turma no WhatsApp também, né, gente? Não tem como. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Essa multiplicidade de alternativas é vital, principalmente para contornar aquilo que nós, no início da conferência, colocamos, a questão das limitações e da diversidade de acesso às novas tecnologias por parte de todos nós. Exatamente. Então, o que acontece? Aqui está o conteúdo, o About This Group, eu também tenho as regras. Gente, vai demorar um pouquinho, que eu vou lá embaixo. Enquanto isso, eu vou botar no chat o link para que vocês possam clicar. Quem quiser ir direto para a página, vai pedir o acesso, tá? Eu vou lá para baixo, que aí eu demoro um pouquinho, a gente tem que... Tempo de pandemia, né, gente? A gente tem que se adequar aos recursos que a gente tem. Porque como rede social, fica de baixo para cima, né, gente? Quando aparecer a tela regras de conduta, vocês me avisem, por favor. Apareceu. Apareceu regra de conduta? Essa é a primeira postagem. Acabei de postar no chat da reunião o link para essa página. Por quê? Eu começo a aula é ministrada com o LinkedIn aberto. Os alunos abrem o computador e abrem o LinkedIn. Aí eu vou postando o material, né? Primeira coisa, senhores, nós temos regras de conduta. Isso aqui é uma rede social, então vocês têm que seguir essas regras de conduta que a gente comenta. E aqui, a minha primeira postagem, como marca, né, Curso Técnico de Eletrônica Cefet 3CELT 2019. E-mail data das provas, como são as provas, tá certo? Como eu aprendi com meus professores, certo, Bittencourt? Desde o início, a gente amarrando. E aí, eu vou passando o seguinte, ó. Links sugeridos, bibliografia obrigatória, mais link, Electrotânia. Electrotânia, vocês estão vendo a tela aqui da Electrotânia? Meus ex-alunos não valem. Sabe que língua é essa aqui que está escrita? E nem lembro mais. Sou ex-aluno, mas nem lembro mais. Pois é. Ucraniano, Esse site é húngaro. Húngaro, isso aí. O Electrotânia é húngaro e é o maior repositório que eu conheço de manuais e esquemas eletrônicos. Professor Bittencourt, os nossos osciloscópios, VTVMs, lá do Laboratório de Eletrônicas, todos não, mas vários eu achei o esquema no Electrotânia. Que beleza, hein? Oportunidade de recuperar o que cada um deles significava, né? Que nós sempre tivemos essa dúvida, porque eles chegavam lá mediante convênios internacionais do Brasil, mas chegavam sempre seus manuais. Meu mestre, graças à rede, a informática está tudo lá na Electrotânia.
Esse Eletrotânia é sinistro, como os nossos garotos falam. Vamos continuar aqui. Mais bibliografia, link, esse link da Poli, eu recomendo, professor Bittencourt, é de um professor de lá, da USP. Nossa, tem material muito bom. E aqui, o que acontece? Foi meu professor também lá no mestrado. Isso. O que acontece? Laboratório de circuitos de sistemas integrados. Como o aluno não pode viver sem apostila, a gente dá algumas apostilas e a prova ela é baseada na apostila. É essa que eu estou mudando nas páginas. Essa aqui é um estudo dirigido de comunicação de dados, que eu mando para os alunos, mando eles lerem, tá certo? Várias dessas figuras são da época que eu era estagiário, e ao final eu mando um link onde eles vão preencher um questionário valendo ponto, claro, se não. E aqui estão as aulas. Lembram, senhores alunos, que a primeira aula era imagem, princípio da imagem? Olha aqui o finalzinho. Olha a matriz aqui, professor Bittencourt. Olha lá ela. Olha a matriz aqui. Já aplicada. A transmissão serial, transmissão paralela, a gente fazendo analogia, mas é um modo dinâmico. Então, a apostila está aqui, professor Bittencourt, aula 1 de 7 de agosto. E o aluno, se quiser, ele clica aqui e dá download na matéria. Tá certo? Então, volta e meia, eu acho uma... esse aqui é um artigo do MIT, falando sobre a inteligência artificial. Eu mandei para os alunos. Tá? Sobre como você... aprendizado com inteligência artificial na identificação de imagens. Aqui está a aula de laboratório. Introdução ao laboratório. Aqui, ó, tudo aquilo que eu apresentei, aqui, ó. Olha de onde eu tirei as imagens. Está aqui na aula de laboratório. E aí a gente vai explicando os equipamentos. Equipamento 1, equipamento 2. A aula é mais aprofundada, né? A gente vai explicando os conectores, os componentes do equipamento, como é que está o sistema. Estão vendo? Passo a passo. Olha o sistema aí. E aí a gente dá a nomenclatura, tá certo? E, é claro, como toda aula que se preza, tem uma tarefa prática que a gente vai cobrar dos alunos, né? Notícias sobre o mercado de trabalho, que eu achei interessante compartilhar com os alunos. Isso aqui, o Franz, ele gravou a aula, eu estava explicando sobre a amostragem de vídeo, ele gravou, professor Bittencourt, variando a amostragem. Então, aqui tem vários, e é claro, eu passei um trabalho valendo ponto sobre isso, né? Aula de vídeo digital, princípio de vídeo digital, colorimetria, mas é isso que eu queria chegar. Olha que legal. Eu recebi essa imagem no WhatsApp. Vocês estão vendo as chinesinhas aí na tela? Eu ia explicar, essa aula eu explico que a nossa sensibilidade a preto e branco é muito maior do que a colorida. Por quê? E aqui eu dou o exemplo. Quando a gente dá zoom na imagem, a gente vê o seguinte, a imagem é preto e branco, é toda cinza. Só que tem linhas em amarelo aqui na camisa da menina, aqui tem linhas em azul, aqui tem linhas em verde, e o nosso olho vê essa camisa dela em verde, essa aqui em azul, essa aqui em amarela. É a diferença da acuidade visual do preto e branco e da cor. Por isso que na computação... Oi? Permite a inserção, e eu já vou adiantando, eu acho que eu já até comentei para os meus queridos lá da TV Digital, isso aí vai ser um princípio importantíssimo, porque nós vamos ver que o sinal de luminância, que vai junto com a luminância, ele tem essa resposta de frequência bem alta, exatamente para explorar o máximo que a nossa visão é capaz de perceber em termos de detalhes, portanto, de resolução. E o que é a amostragem colorida, ele tira o mínimo, as frequências de amostragem para fazer o PCM vão ser bem menores do que para a luminância. Por causa disso, o mestre... O que acontece, mestre Bittencourt? Por isso que no MPEG, na conversão de analógico para digital, a conversão do preto e branco é muito mais importante que a colorida, a frequência de amostragem. E no MPEG a gente tem todo o tratamento para cor diferente do preto e branco, justamente por isso, que a gente percebe muito mais. Cones e bastonetes. Professor Bittencourt, sabe o que é essa tela aqui? Daqui a pouco eu vou mostrar o livrinho de onde a gente tirava os cones e bastonetes, lá em 1970. Meu mestre. Sabe o que é essa tela? Essa tela que está aparecendo color meter para vocês? Tá. Beleza. Isso aqui é a foto do meu celular.
Por quê? Olha como é que a tecnologia avança. Quanto de RGB tem cada imagem? Eu não sei. Quanto de RGB tem numa cor? Eu não sei. Mas o celular tem aplicativos para medir cor. E olha aqui, olha. Esse Jean Grey, que eu estava com a câmera, ele tinha isso de vermelho, isso de verde, isso de azul. Ou isso 20% de ciano, 12% de magenta e 0% de amarelo. E outras formas de analisar a cor e o código hexadecimal que representa essa cor. O que a gente sofria para fazer quando era criança pequena, hoje em dia um applet de celular dá tudo para você em 3 segundos. É impressionante. E aí a gente dá o link do app, manda os alunos atrás, correrem. Esse vídeo aqui é ótimo. Figuras de Lissajous no osciloscópio. A gente se diverte vendo, Bittencourt, recomendo. Bem, olha a aula de áudio, Bittencourt. Bom, aqui, ó. Aí a gente vai falando. Whopper, mid-range, Twitter, faz analogia, bota os links, faz cálculo logarítmico. Bem, senhores, tem um applet para medir dB. Vamos fazer barulho aí. Aí o medidor de dB fica vermelho. Eu dou o print screen e mando para os alunos. Tá vendo aqui o histórico de variação do dB? Pronto. Aí eu completei com áudio imersivo. O que é o conceito de áudio imersivo? Como é que isso estava virando realidade no mercado? Aí vamos falar de cor, LCD, de plasma. Chega, né? Chega. Que esses anúncios aqui já estão enchendo o saco e tirando a atenção de vocês. Vamos voltar para a apresentação. Senhores, dúvida, fiquem à vontade aí, por favor, tá? Posso? A mesma... Oi, pode falar, gente. Eu ia fazer um insert, para não fazer lá no final, para não perder tempo. Eu posso fazer insert, se você me ceder agora 3 minutinhos, eu mostro aqui aquilo que eu fiquei complementando aqui. Eu vou ligar a câmera aqui, ó. Vou ligar a câmera, tá? E... Parar de compartilhar aqui, Bittencourt. Fala aí, mostra aí. Não, é só mostrar, só fazer o insert de complemento, que está dentro da sua fala. Então, aqui, ó, deixa eu virar a câmera um pouquinho para cá. Aqui, tem um... Aí não dá para ver, eu acho que... Peraí, gente, peraí. Aí, tá. Estão vendo aqui? Dá para ver? Então, olha aqui, ó. Esse era o livro. Olha aqui, Especificação de Cores, Escola Politécnica de São Paulo. A gente não tinha internet, não tinha nada, né, mestre? E Biblioteca Nacional não tinha essas coisas. A gente tinha que comprar bônus da Unesco e mandar vir por correspondência, por meio de correio físico, os livros. Então, esse aqui veio de São Paulo, era do Edgar Toledo, Especificação de Cores. Está marcadinho aqui alguma aula lá na década de 70 que eu dei sobre cores, olha lá. Olha lá. Daqui saía os conceitos. Imagina que esse professor, colega, foi pioneiro em 1969, olha. Ele escreveu isso aqui, ó. Muito importante que isso fique registrado no vídeo. Tá? Depois, aqui, ó, história da televisão. Nos centros a gente conseguia... Isso aqui é um paper original da RCA falando sobre televisão, criando a televisão em 1932. Toda a descrição oficial da RCA. Depois eu passo isso para você, se você quiser digitalizar tudo, ó. O paper número 2 da RCA. Aqui, mestre, lembra-se desse livro? Teoria da TV a cores, olha aí. Não tinha livro de televisão no Brasil. A gente tinha que fazer milagre. Os colegas tinham que fazer milagre para editar livro, porque as editoras não queriam editar livro de televisão. E esse aqui, mestre, Milton, Introdução à TV a cores, Paul M. Esse é de 1970. Foi o primeiro livro em português feito. Eu vou dizer, tem alguma coisa? Tem. Me parece que é a dissertação de mestrado e a tese de doutorado do professor Nelson Senatori, que subsidiou o grupo de criação de TV digital no IME, junto com Alcione Fernandes. O material do Alcione está lá na sala, você sabe, né? Pois é, isso. E essa coisa aqui, esse livro, que era a Teoria da TV a Cores, da Filco, lembra-se? Que tinha uma borboleta na capa. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha lá, viu? Posso dizer que o pessoal tirava muita xerox disso, Bittencourt. Pois é. Era uma loucura para entender a distribuição do conteúdo disso aí, porque era um rolo desgraçado, porque nós não tínhamos nada.
Os colegas que se metiam a fazer isso eram loucos. E eu comecei com você lá um pouco antes, mas em 74, a gente não tinha nada. Então, eu fiz uma apostila de televisão que eu usei nas aulas com o Gouveia ainda, ele tem lá, em 77. Milton, era uma loucura, tinha que redigir, transformar tudo que estava nesses livros, e mais o que a gente recebia por carta, porque não tinha internet, num texto. Né? E foi aí que nasceu o complemento, nasceu o laboratório do Cefet funcionando como parte integrante da TV Globo. A TV Globo tinha se inaugurado em 65 e as primeiras notas da TV Globo foram todas feitas lá. Não, eu participei das duas últimas, mas o professor Calbi, o professor, deixa eu me lembrar também, os outros dois que estavam envolvidos nisso, né, que eram lá da Globotec, que era o órgão da Globo responsável, né, Samir, por toda essa produção de conteúdo, de treinamento dos técnicos de televisão no Brasil. E a nossa escola, por intermédio inicialmente do curso técnico de eletrônica, depois a engenharia colaborou muito com isso, não é? O professor Weber está aí, lembra-se disso. Foi um trabalho muito interessante que aconteceu. Era isso que eu queria complementar a você, para depois, no final, não falar disso de novo, para não atrapalhar a sua explanação. Obrigado. Beleza, que a garganta deu um descanso também. Samir e Diego, eu já aceitei, aproveitei o intervalo aí, aceitei vocês lá no terceiro período, e o que vocês podem fazer também? A saga continua. Por quê? Porque aquilo ali era só o terceiro período, tá? A gente tem o conteúdo. Espera que o Teams não está me ajudando. Agora vai. Vejam quando chegar o quarto período aí. E Milton, lembrar aqui que a palestra do Samir e a palestra do Ulisses, aliás, o Ulisses está informando aqui que ele não está conseguindo entrar, o professor Ulisses Carneiro, tá? Ele informa a todos que está tentando entrar e logo que conseguir, a gente vai saber, ele vai me mandar aqui pelo Zap. Tá bom? Eu tô no grupo, tô no Meet aqui. Ah, você já está aí? Então, beleza. Eu anunciei que eu vi o seu Zap ali, eu pensei que você não tivesse conseguido entrar. Não, então, mas eu entrei, tem um tempo já. Informação, Milton, que o Ulisses falou sobre grande parte desse sistema de televisão que você colocou aí, e o Samir também. E a Stephanie focou a aplicação desses sistemas na Globo.com. Tá? Para nós lembrar para todo o pessoal que chegou agora aí, que nesse workshop nós estamos dando continuidade a uma série de informações e explanações que foram feitas, mas o tópico principal é a televisão. E hoje o professor Milton está mostrando a visão sistêmica de tudo isso aí, onde cada pedacinho desse, da minha aula lá de TV digital para os alunos da engenharia, e das aulas de televisão no curso técnico de eletrônica, digital e analógica, e mais um pouquinho daquilo que eu falei atrás, que era a televisão lá atrás, na década de 70 também, tudo isso é o conteúdo principal da televisão. Obrigado. O que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar as aulas do quarto período, tá, gente? Vocês me avisem quando aparecer o LinkedIn. Era aquele link que vocês viram. O começo é a mesma coisa, tá, gente? Não muda, não. Onde eu quero chegar? Tá aqui, ó. Aula 8. Estão vendo aí? Aula 8 sobre vídeo digital? Chegou aí para todo mundo? Chegou, professor. Beleza. Essa aqui é a apostila, com a aula, com o que cai na prova, que vocês alunos gostam muito do material. Então, aqui a gente dá uma visão sistêmica, final, do vídeo digital, de como as coisas se integram, o básico de compressão, MPEG aqui, o histórico do MPEG em homenagem ao professor Bittencourt, o que é o processamento digital de imagens, por que a gente chegou aqui. Então, é uma visão sistêmica, mas o que a gente faz? Tem essa aqui também, distribuição do vídeo digital, na TV digital, mas aqui a gente analisa um pouquinho mais profundidade os blocos, gente, porque isso não muda, tá? Aqui em casa eu não tenho crianças, mas eu tenho cachorros e eventualmente eles vão participar da aula também. Lembra da distribuição em blocos? Então, olha só, isso aqui não vai mudar para recepção digital. É quando eu já tenho dados, porque aquele receptor analógico continua.
mas depois da comunicação digital tem que ter esse tratamento aqui. Então a gente analisa o tratamento digital, como é que ele é feito, uma modulação digital típica, tá certo? Uma modulação digital típica, como ela se comporta, o espectro. Bem, mas o mais importante é a gente explicar. Eu vou rolar a tela um pouquinho rápido. Estão vendo o artigo do MIT? Tá vendo? Beleza, Computer Vision para o seu celular. É um artigo do MIT. Como você fazer detecção de objetos com menos de 10 linhas usando Python. Apps gratuitos para você fazer detecção de objetos. Na verdade é o seguinte, o pessoal está desenvolvendo app para reconhecer objeto. Então você baixa no teu celular, aponta para alguma coisa e ele vai te dizer, é um livro, é uma tesoura, e você dá sim ou não. Se não, ele te pergunta, então o que é? E ele manda isso de volta para o cara para ser uma forma de melhorar o aprendizado dele. Ok? Uma teleaula de processamento de imagens, outra muito boa, básico de codificação, acho que é a minha dissertação. Bem, ao final, eu tenho uma prova e eu tenho trabalhos, tem vaga de emprego, a gente divulga para os alunos, aproveita para isso. A gente vai divulgando inovações tecnológicas, oportunidades. Bem, senhores, tem um monte de coisa que a gente pode colocar. Tá? E a gente vai conversando sobre o que vai postando nas aulas. Porque o objetivo é ser dinâmico, como a geração dos senhores é. E aqui no final, sim, o que eu passei para os meus alunos? Eles tinham que fazer uma publicação no LinkedIn sobre uma parte da matéria. Então o Jonathan fez um vídeo sobre antenas. O Igor e o Robson fizeram uma transição, um artigo sobre transição de analógica para digital. O Renan e o Matheus, um específico sobre TV digital. O Caio e o Rubem fizeram um sobre cabeamento de comunicação. Opa! Ah, moleque! A Vanessa e o Luan fizeram sobre pós-produção de vídeo. A Elisa e a Cristiane fizeram tecnologias de imagem aplicadas à pesquisa animal. Elas acharam os artigos e fizeram. E, gente, o mais importante é o seguinte. O que nos move? A nossa filosofia educacional no século XXI, nós, professores, não somos mais os donos do saber. Nós somos orientadores do caminho. Então, a gente mostra o passado, mostra como a gente chegou até aqui, e a gente tenta mostrar para vocês o futuro, mas não somos oráculos, não somos pitonisas, não moramos em Delfos, a cidade sagrada de Apolo ou Hiperbóreo. Nós moramos na Terra, no Rio de Janeiro, damos aula no Cefet. Com muito orgulho, né, professores? Então, a partir disso, a gente quer desenvolver nos senhores, primeiro, proatividade, que é uma característica inerente ao século XXI. Se vocês ficarem sentados reclamando, vocês não vão a lugar nenhum. Coisas básicas que eu falo para os meus alunos que eles já sabem. Quem não fala inglês não vai nem na esquina. Se você ficar só reclamando, não adianta de nada. Tá? E agora vamos entrar na parte final da apresentação, que a gente já está 1 hora aqui falando. Eu vou voltar para a apresentação e vou falar sobre visão de futuro. E aí, Milton, como é que vai ser o futuro? Se eu soubesse o futuro, 100%, eu jogava na loteria. O que acontece? Todo mundo vê na tela de tecnologias 4.0? Apareceu, mas sumiu. Vê se ela aparece agora. Apareceu. Beleza. No mercado, muito se fala de tecnologia 4.0. Os antigos
como eu, professor Bittencourt, ouso incluir o professor Weber também, a gente sabe que é o seguinte, gente, muito do que o pessoal fala de tecnologia 4.0 era o que já tinha, só que agora está muito mais rápido e muito mais integrado, e se faz de modo muito mais avançado. Entenderam? Então, algumas coisas são relativamente novidades. O que é a internet das coisas? Gente, é você botar um sensor que fale na internet. Isso realmente é uma novidade. Você botar um detector de presença, detector de fumaça que, por wireless, ele manda um sinal pela internet, isso é ótimo. Computação na nuvem é você guardar as suas informações num container da Amazon ou da Google que está lá no deserto do Atacama, lá no fim do mundo. Você guarda seus dados lá e às vezes é mais rápido pegar lá do que no HD que está no Cefet. Tá? Big Data é você extrair informação de muitos dados. Robótica avançada, a gente tem robótica há 40, 50 anos. Manufatura aditiva, aí sim, é impressão 3D. E agora sim, o que é, para mim, o elemento mais importante das tecnologias 4.0 para vídeo? Integração de sistemas, principalmente pela digitalização dos sinais de vídeo. Milton, o que vai vir aí de futuro? Eu não sei. O que a gente pode falar é o seguinte. Milton, como é que vai ser? Como é que vão ser a integração de sistemas de vídeo? Em primeiro lugar, as empresas que a gente conhece, as broadcast, estão fadadas a procurar outra solução de mercado, né? Porque a realidade é essa daí, ó. Facebook Live Equipment and Production, ó, Instagram Live Equipment and Production, ó, LinkedIn, resumindo, é por rede social, gente. Essa é a realidade, as pessoas estão conectadas por dispositivos de rede. E o equipamento, isso aqui é esse link da WUSA. Ele bota um WUSA Clear Equipment que faz a interligação da câmera, do teu PC. Aqui ele está vendendo a edição pelo teu PC e a disponibilização para sincronização, tudo direitinho por meio do equipamento dele. E aqui ele já dá um equipamento semi-profissional para você captar de diversas fontes, mixar com uma mesa legal, né? Mixar, ó. Fazer a edição, mas você também está interligado em fontes que venham ou de nuvem, que é a nuvem, tá certo? Fontes em computador ou em dispositivos móveis, ou a fonte pode chegar por Skype em tempo real, tá certo? Você interliga tudo isso para quê? Para transmitir no Facebook ou em alguns locais. Gente, integração de sistemas, nuvem, sinal digital, tá? Essa aqui, olha, pô, Milton, mas como é que vai ser a troca de sinais de vídeo? Ô, gente, não vamos falar mais de vídeo não, tá? É mídia. Tem que falar de mídia. E como é que vai ficar armazenado? Gente, vai ficar armazenado na nuvem. E o que é importante para a gente é a latência, quanto tempo demora para transmitir, recuperar e como isso vai influenciar no sincronismo. Gente, a fonte vem, a edição, o efeito, transcodificação, gente, é tudo computacional. E o que eu vou fazer depois? Ou eu vou arquivar, ou eu vou produzir numa Netflix, ou eu vou publicar numa rede social, no YouTube, Vimeo, ou vou transferir para uma outra fonte. Gente, a realidade do vídeo, os sistemas de vídeo é isso aqui, ó. Tá? O satélite, que satélite? É fibra ótica, a gente esquece. O que eu estou preocupado, a rede, tá tudo aqui, tá no nível mais baixo. Tá ok? É o OSI-ISO, o TCP/IP está no nível bem mais baixo. Tá? A visão geral é essa aqui, olha. O raw content, o físico, olha, é um pendrivezinho estilizado. Tá? Mas, Milton, as redes tradicionais de broadcast vão sumir? Nada. Pega esse estudo de caso aqui da Televisa, é um vendedor de equipamentos, né? Da SI Media. É um estudo de caso de como a Televisa integrou aqui, ó,
dispositivo móvel, tudo. Aqui estão as entradas, tá? E aqui sempre esquerda para direita, como nós lemos e escrevemos. Como é que ele integra essas diversas fontes, as fontes mais tradicionais de estúdio, tá? Como é que você processa, como é que faz a tua produção, pós-produção, tua mesa central, como é que você distribui. E olha só a preocupação deles. Eles também estão preocupados em publicar na social media. Tá ok? É a realidade. Então, a visão de futuro que a gente tem que ter é essa aqui. Mas, Milton, acabou não. O último item de futuro é o processamento de vídeo embarcado. Aqui nesse link é um link da Amazon. Por quê? Porque ele está querendo fazer isso tudo na nuvem dele, mas não é porque ele é bonzinho, não. É porque as imagens que você manda, ele armazena e ele aprende. E o algoritmo dele já detecta. Isso aqui é um robô de telepresença que você pode comandar de casa. Você está em casa, você está longe e quer ver como está em casa, como é que está o teu escritório, outra coisa. Você bota esse robozinho para andar e você controla pela câmera, pela imagem. Mas a Amazon está aprendendo na nuvem, passa pela nuvem da Amazon e ela está aprendendo com toda a imagem que para você poder usar, você tem que autorizar eles. E aí é o link que eu queria finalizar aqui a apresentação. Em primeiro lugar, toda essa apresentação que vocês viram só foi possível, antes de mais nada, graças a meus alunos, ex-alunos e especialmente meus professores do terceiro ano do curso técnico de eletrônica, que me permitiram ter o básico aqui de sistemas de TV. O Ademir e o Josimar já estão com o Papai do Céu. O professor Gouveia me auxiliou a montar essa imagem, essa apresentação. Vou mandar o link para ele. O professor Paulo Bittencourt me deu a honra de fazer essa apresentação. Meu perfil no LinkedIn está aí. E essa imagem eu tirei do LinkedIn e é a mensagem que eu dou para os senhores alunos. Ela é muito representativa do momento que nós vivemos. E nós, sobreviventes de uma época onde se lia livros, eu brinco com meus alunos sabem, uma das brincadeiras que eu falo é o seguinte: atenção, redes sociais não é lugar de se publicar nada de opinião pessoal. Redes sociais são lugares para vocês serem felizes. Olha como é lindo o meu cachorrinho, que flor linda nasceu no meu jardim, partiu o almoço maravilhoso, família, porque hoje em dia o jogo é muito bruto. Vocês são observados a tudo, em todo momento. Não expressem suas opiniões pessoais em nenhuma rede social. É a minha recomendação. Porque numa entrevista, numa prova, vocês serão selecionados por meio disso. E por meio de opiniões, às vezes, não muito, vamos dizer assim, profissionais ou éticas. Então, se abstenham, não se exponham. Por quê? Nós, seres humanos, estamos virando máquinas. A nossa vida é agarrada no celular. Vejam um filme chamado Brexit, que explica muito do que a gente passa, infelizmente, até no nosso país. Como as pessoas são manipuladas, entendeu? Por redes sociais, por mídia, por informação, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Como nós estamos sendo tratados como gado. Por quê? Porque nós estamos abrindo mão de ser gente e virando máquina. Tá certo? Por quê? Porque nós somos previsíveis, a gente se deixa levar por opiniões, fake news. E hoje em dia, porque um dos maiores esforços dos cientistas de dados é ensinarem as máquinas a serem humanos. Como essa imagem está mostrando. Tá certo? A maior dificuldade é ensinar a máquina a interpretar a leitura. Eu posso falar isso que é o meu trabalho atual na Petrobras. Nós queremos ensinar as notas que os nossos projetistas fazem nos projetos
A gente quer criar ferramentas de automação para automaticamente verificar no detalhamento do projeto. A gente quer ensinar a máquina a ser humano. E é a maior dificuldade que a gente tem, porque nós humanos somos detentores de habilidades, competências, capacidades que nenhuma máquina. E eu peço a vocês que sejam humanos. Leiam, olhem a natureza. Tudo isso que está acontecendo não é só o vírus, não. É uma oportunidade para a gente repensar. Eu estou repensando o meu ensino graças à pandemia. Todos nós estamos repensando, temos que aproveitar, não é ficar procurando remédio, preocupado quando é que a gente volta. Eu já tenho uma proposta para apresentar para o professor Paulo Bittencourt de como pode ser o ensino pós-pandemia, porque ele, felizmente, é o nosso representante no conselho diretor. Não é agora não, Bittencourt, eu vou fazer depois. Mas, para finalizar, eu vou mostrar. Eu gosto muito de Hollywood, meus alunos sabem disso. Adoro Hollywood. E, as imagens dos filmes falam muito. Eu vou falar um Exterminador do Futuro, não é nem um dos primeiros, é um dos últimos, que é o Exterminador, nem tem tanto Schwarzenegger, A Salvação, que é o seguinte, eu não vou dar um spoiler não, mas é mais ou menos um spoiler. O John Connor está lá na Resistência, né? E por um motivo qualquer, ele descobre que as máquinas capturaram o pai dele, o Wild Reese. E, caraca, a Resistência tinha planejado um ataque fulminante à sede lá da Skynet, né, que é a sede dos robôs, naquele dia. E ele não tinha resgatado o pai dele, ele sabia de toda a história. Se ele não conseguisse resgatar o pai dele, bem, aquilo tudo que quem viu o Exterminador do Futuro sabe. E aí ele não era o chefe da revolução, ele era o segundo, o terceiro, ele estava na linha de comando, né? Aí ele argumentou, gente, não pode atacar agora. Aí por quê? Ele não podia falar, né? Aí ele pega o rádio, aí ele fala o seguinte, olha, gente, eu tenho um motivo porque nós não podemos atacar a Skynet hoje. E eu digo mais o seguinte, acreditem em mim de que humano nós carregamos. Porque se nós não aceitarmos postergar esse ataque, nós vamos estar nos comportando como as máquinas. E se nós nos comportarmos como a máquina, toda essa nossa guerra perde sentido, porque nós estamos defendendo o direito de sermos humanos. Eu falei, caraca, muito bom de falar isso numa aula. Aí fiquei procurando oportunidade. Aí essa figura me dá oportunidade. Sejamos humanos. Sejamos, antes de mais nada, humanos. Para quê? Para que a gente possa aprender. Nesse momento de aprendizado, a gente não tem um comportamento de robotizado, ou de ficar reclamando que a gente não tem recurso para dar aula, ou que não vai fazer, é buscarmos soluções. Construirmos um caminho, assim que a raça humana, desde a raça bórea, hiperbórea, o que for, chegou até aqui. E eu peço a todos, esse link que está aí, é para vocês, é uma pesquisa, vocês vão no Sócrates, meus alunos já conhecem, aí vai lá perguntar qual a sala? A sala é a Torres 9215, vocês digitam Torre 9215, digitam o nome de vocês, aí pede o nome, vocês botam o nome de vocês, é uma pesquisa, gente, não vale ponto, tá? É só uma pesquisa de opinião, do que vocês acham, do que vocês acharam, o que a gente pode abordar. Eu faço aqui o convite, professor Bittencourt, independente de pandemia, esse conversa que foi inaugurada por você, eu proponho que tem que continuar. A periodicidade a gente vê, independente de regresso ou não, como conversas do professor Bittencourt. Tá certo? E a gente tem que gravar e tem que continuar, que é uma iniciativa que a gente só pode bater as nossas palmas aqui. Eu agradeço. Eu vou botar esse link, eu vou deixar essa tela, eu vou abrir aí para as considerações finais. Eu agradeço a participação e a colaboração de todos, mais uma vez. E, professor Bittencourt, passa a palavra, agradecendo mais uma vez a você e a todos os meus professores que eu tive nessa minha carreira e meus alunos e ex-alunos. Obrigado, gente. Parabéns, mestre. Muito obrigado. Eu que agradeço inicialmente aqui
por ter prontamente aceito o convite que foi formulado